Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do verso 1. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Vamos mais uma vez no verso 1. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Nós estamos aqui nessa noite para bendizer esse grande Deus, esse poderoso Deus, que tem cuidado tão bem de nós, mesmo nós não merecendo. Vamos fazer uma oração? Pai, nós estamos na tua presença nessa noite, com os nossos corações agradecidos, Deus, pela tua fidelidade, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia conosco, por esse dia que estamos passando na tua presença, pelas bênçãos, pelos livramentos, até por aquilo que nós não conseguimos perceber, mas que a mão do Senhor estava nos cercando e cuidando de nós e dos nossos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através dos louvores nessa noite, que os nossos corações venham ser impactados e ministrados pela tua presença, que já é real aqui neste lugar. Nós te damos graças por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte aí do seu lugar? Nós vamos declarar que nós viemos aqui nessa noite para adorar Ele. Amém? Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver que lindo tu és, e eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vamos declarar que nós viemos adorar Ele nessa noite? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para
quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Oh, glória! Aleluia, Jesus! E nesse mesmo espírito, nessa mesma atmosfera adorando ao Senhor, nós vamos declarar que em espírito e em verdade, nós estamos com os nossos corações voltados aqui nessa noite para adorar Ele, amém? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos,
em espírito e em verdade. Te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Louvado seja Deus. Pastor Wellington, você pode se assentar, querido, fica à vontade. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos hoje embolou, hein? Estamos hoje na nossa terceira quarta-feira, estamos em campanha para que Deus possa fazer milagres em nosso meio, para que Ele possa alcançar os corações, para que Ele possa trazer a cura, para que Ele possa fazer aquilo que só Ele pode na nossa vida. E por isso nós estamos clamando. Amém? Há alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Alguém que nos visita? Amém. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindas. É um prazer recebê-las aqui. Você também é a primeira vez. Deus te abençoe. É um prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Amém. Deus abençoe. Que coisa maravilhosa. Vamos recebê-los? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Voltem sempre e traga mais um. Amém. Glória a Deus. Quanto mais pessoas ouvindo a palavra de Deus, melhor. Amém? Assim nós acreditamos. Abra sua Bíblia comigo. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 9. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Quem encontrou, diga amém. Versículo 6. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça,
a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Quando nós ofertamos, quando nós o fazemos, que o façamos com generosidade, com alegria, não com tristeza, e muito menos fazendo uma troca com Deus. Deus não precisa de troca, mas aqui há uma promessa e há uma bênção que o apóstolo Paulo diz para cada um de nós: Ele multiplicará a sementeira de vocês. Então vamos orar agora, e você que preparou o seu dízimo, a sua oferta, pode neste momento adorar a Deus com o dízimo e com oferta. Eu gostaria de chamar nossa irmã Jeane para louvar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, te agradeço por esta noite, te agradeço por este momento precioso em que nós vamos adorar ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Que o Senhor possa, ó Deus, receber da nossa mão tudo quanto vamos depositar nessa salva neste momento. E que o Senhor possa abençoar aqueles, ó Deus, que não têm tido recursos, aqueles que precisam de uma porta de emprego, aqueles que precisam sustentar dignamente a sua casa, para que tenham e tenham com fartura, Pai. Porque, ó Deus, a abundância, ó Deus, é o propósito do Senhor e não a escassez. A escassez nos ensina muitas vezes, mas nós queremos aprender, ó Pai, e caminhar conforme, ó Deus, a Tua palavra promete, comendo do melhor dessa terra, na Tua presença e regozijando sempre com os irmãos, com os parentes, com os amigos, porque, ó Deus, assim o Senhor destinou a cada um de nós para trabalharmos, produzirmos e também, ó Deus, sermos generosos. Que este seja um momento precioso de adoração em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Cumprimento a amada igreja com a parte do Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, os irmãos que conhecem, louve junto comigo, aquele que é digno de honra e glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Rei da Glória se despiu da majestade, se assentou com pecadores. Nenhum brilho ao trono revelou. Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar ou onde repousar, na estrebaria não é o melhor lugar para estrear. Quem notaria? Sua voz chamou o mundo à existência, e aquelas mãos moldou o homem à sua semelhança. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado e assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim, que tira o pecado do mundo e revela a eternidade e sua glória em mim. O leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou.
cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado e assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas ele foi fiel até o fim, que tira o pecado do mundo e revela a eternidade e sua glória em mim. Oh, oh, oh. Mas como um leão fugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, pois sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, Deus Eloi, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória adorai. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, pois sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, Deus Eloi, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória amará. Mas como e todo olho verá a igreja em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido e o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa amada. Vamos convidar agora nosso amado pastor Glauciano Matos, ele que veio para trazer a poderosa palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus. Amados, antes, porém, dele pregar, eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos fazer uma oração pelo filho dele. No dia que ele veio aqui, ele falou que o filho dele estava internado, já teve que tirar 40% do osso do pé, uma bactéria muito severa, e tinha expectativa de segunda-feira tomar alta, mas ainda está, e parece que o estado não está bom. Mas nós vamos agora, como igreja, orar e interceder por esse garoto, Wesley. Nós vamos orar pelo Wesley, pedir a bênção de Deus sobre a vida dele ali, onde ele está. E já vou aproveitar e fazer logo a oração da fé. Quem estiver enfermo, tome posse da sua vitória hoje, em nome de Jesus, da sua cura, em nome de Jesus. Amém? Pai de amor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, neste momento em que o teu filho vai ter a oportunidade de anunciar a tua palavra, nós queremos, ó Deus, entrar na tua presença em intercessão, em clamor, como igreja do Senhor aqui reunida, porque o Wesley está ali, ó Deus, naquele hospital, ó Pai, numa condição difícil, ó Deus, aquele garoto, ó Pai, que precisa, ó Deus, de uma cura, que precisa de um milagre ali, ó Pai. Só o Senhor pode realizar milagres, ó Deus. A medicina tem limitações, os médicos têm limitações,
os remédios são limitados, mas o poder do Senhor é ilimitado, e assim nós confiamos. Então nós pedimos a Deus que nesta noite o Senhor venha visitar aquele garoto ali, ó Pai, e levar sobre ele a cura do Senhor, a cura, ó Deus, miraculosa do Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor venha restaurar a saúde e tirar, ó Deus, do corpo dele aquela bactéria, ó Deus, e não permitir, ó Pai, a continuidade, ó Deus, daquela enfermidade no corpo do Wesley. Por isso nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor entre com providência. Também pedimos a Deus que o Senhor entre com providência sobre cada pessoa que aqui está nesta campanha, cada pessoa que está enferma, cada pessoa que está precisando, ó Deus, de uma porta de emprego, cada pessoa que está precisando de uma restauração familiar. Meu Deus, são muitas as causas, mas eu creio, ó Pai, que o Senhor pode nos ajudar em todas as questões da vida. Por isso, ó Deus, nesta hora, eu peço a bênção do Senhor sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 21. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 1. Louvado seja Deus. Eu creio, amados, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Deus é Deus que vai muito além da medicina. Hoje recebi um telefonema do médico falando que não vê outro caminho a não ser a amputação do membro, aonde está com a bactéria, no caso seria a perna direita. Mas eu creio que Deus é poderoso para intervir e operar o milagre, e eu conto com a oração de toda a igreja a nosso favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo de número 1 a seguir. Os irmãos acharam o texto bíblico? Possam dizer amém? Passamos a ler o texto que diz assim: Depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, estando juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, porém naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Disse-lhe ele: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus, apóstolo, um discípulo, um seguidor de Jesus, e isso já me chamou a atenção, só quero frisar aqui, porque Jesus, ele é especialista em transformar as suas maiores frustrações nas suas maiores experiências já vividas em toda a sua vida. Jesus, ele é especialista em transformar a sua dor em refrigério. É bem verdade que, segundo alguns estudiosos, há uma estimativa que quase 5.000 barcos estavam ali na beira da praia naquela ocasião, mas somente 2 foram os que chamaram a atenção do mestre. Jesus, ele viu o sofrimento daqueles homens que após uma noite toda pescando nada apanharam. Jesus estava contemplando o coração daqueles homens que ao lavar a rede estavam com as suas almas aflitas, e Jesus trouxe o conforto para a vida daqueles homens. Eu já quero dizer para você aqui nessa noite que eu não sei
a maneira que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei a forma que você chegou aqui nesse culto. Eu não sei a forma que está o seu coração aqui nessa noite. Eu não sei o que está acontecendo contigo nos últimos meses. Eu não sei o que está acontecendo contigo nas últimas semanas, ou quem sabe até mesmo hoje, o que aconteceu contigo. Talvez alguém está olhando você por fora, mas o seu coração está ferido. Talvez o seu coração está decepcionado. Talvez você está frustrado, sentado aí neste banco, nessa cadeira, assistindo um culto, assim como aqueles homens vendo Jesus falar, e o seu coração por dentro está decepcionado, machucado, ferido, transtornado. Mas, como eu falei que Jesus é especialista em transformar dor em refrigério, da mesma forma que você chegou aqui nessa noite, eu tenho certeza que você não vai sair, porque Jesus está falando com a tua alma. Jesus está entrando em teu barco, e tenha certeza que histórias estão sendo transformadas. Existem situações que, enquanto você está sentado aí, Jesus está transformando e está mexendo em algumas coisas ao seu favor. Você não está vendo, você não está contemplando com os teus olhos carnais, mas tenha certeza que ao passo que esse culto está acontecendo, algumas coisas já estão se movendo ao teu favor. Aleluia. Simão está emprestando o barco, está ouvindo Jesus pregar um sermão. Ele não está contemplando, não está vendo, mas embaixo da água, aonde os olhos de Pedro não contemplam, alguma coisa já está movendo ao favor de Pedro. Aleluia. Enquanto ele não está contemplando, Jesus já está operando um grande milagre, aonde os olhos de Pedro não podem contemplar. E eu já quero liberar uma palavra para você aqui nessa noite, aonde teus olhos não contemplam, Jesus já está movimentando algo ao teu favor. Aleluia. Enquanto você está nesse culto, cultuando a Deus, tenha certeza que Jesus já está movimentando algo lá dentro da sua casa. Jesus já está preparando algo ao teu favor. Aleluia. Glória a Deus. Você não nasceu para o sofrimento, você não nasceu para o marasmo. Jesus está preparando algo grandioso para você que você nem imagina. A Bíblia diz que após esse acontecimento, Pedro começa a seguir Jesus. Ele vira um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. E eu gosto que Pedro, ele sempre vai ser ativo. Pedro é aquele que estava sempre ao lado de Jesus. E você percebe que Jesus, ele tendo aproximadamente 5.000, que constantemente seguia, acompanhava os seus passos, o seu ministério. Jesus, dentro dos 5.000, fora crianças e mulheres, Jesus, ele vai selecionar 12. Esses 12 são 12 apóstolos de Jesus. Mas dentre os 12, Jesus separa 3. Eram esses 3 mais íntimos, mais próximos. Eram este Pedro, Tiago e João. Pedro esteve presente em momentos importantes do ministério de Jesus. Foi Pedro quando Jesus está lavando os pés dos discípulos. E Jesus lavando os pés, Pedro se destaca e diz: mestre, os meus pés o Senhor não vai lavar, porque sou eu que careço lavar os teus pés. Jesus fala: Pedro, quem não permitir que eu lave os seus pés não tem parte comigo. Então Pedro fala assim: mestre, então não lave somente os meus pés, me dê um banho por completo, lave meus pés, a minha cabeça, lave o meu corpo. Foi Pedro que estava ao lado de Jesus, quando Jesus está pregando um sermão, e há uma multidão à espera de milagre, há uma multidão à espera de porta aberta, há uma multidão à espera de cura. Mas naquele dia a mensagem de Jesus foi uma mensagem diferente. Ele começa a dizer: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Alguém vai dizer: duro é esse sermão, quem poderá ouvir essa mensagem?
e aos poucos começaram a abandonar Jesus, a deixar Jesus. E quando Jesus ele olha ao seu redor, está somente os 12, ele olha e pergunta: e vocês, não querem também seguir essa multidão? Não quer acompanhar o passo da multidão? É Pedro quem vai tomar o gatilho da palavra e vai disparar dizendo: para onde iremos nós, se somente o Senhor é quem tem palavra de vida eterna? Aleluia! Era Pedro quem estava ao lado de Jesus, era esse pescador, esse galileu, que estava ao lado de Jesus. Quando ele pergunta para a multidão: para vós, quem eu sou? Alguém vai dizer: tu és o profeta Elias, tu és um dos profetas. Alguém diz: tu és João o Batista. Mas Pedro vai muito mais além. Enquanto alguém está dizendo: tu és aquele que pode abrir porta, tu és aquele que pode curar enfermidades, tu és aquele que pode dar livramento, tu és aquele que pode dar o ouro, que pode dar a prata. Pedro é mais profundo, é Pedro quem diz: tu és o Cristo, aleluia, tu és o Filho do Deus vivo, glória a Deus. Jesus diz: Pedro, quem te revelou essas coisas não foi a carne e nem o sangue, mas foi o meu Pai que estás no céu, aleluia. Era Pedro quem estava lá, em uma noite, mais uma noite em alto mar, atravessando o mar da Galileia, quando eles são surpreendidos por uma forte tempestade, por um forte vento. E diz a Bíblia que quando eles estavam cansados em remar, já fadigados em remar, Jesus vem andando sobre as águas, aleluia. Quando eles olham de longe, eles ficaram assustados e temeram, dizendo: és um fantasma. Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É Pedro quem vai dizer: se és tu mesmo, ordena para que eu vá até a ti, andando sobre as águas. Jesus diz: vem, Pedro. Pedro ele sai do barco e começa a andar sobre as águas, mas olhando o forte vento, ele teve medo, e começando a afundar, ele disse: Senhor, salva-me. É ele o único que vai ter o testemunho capaz de dizer que foi andando sobre as águas de volta, segurando as mãos de Jesus para o barco. Era Pedro quem estava com Jesus na última ceia. Você lembra Marcos 14? A Bíblia vai dizer que Jesus, assentado com os seus discípulos, ele estava numa mesa com seus discípulos e vai participar da última ceia. Mas naquela noite a mensagem de Jesus começou a tomar rumos diferentes. Ele começa a dizer: este é o meu corpo que será partido por vós. Este vinho é o cálice da nova aliança. Fazer isso em memória de mim, porque é o meu sangue que vai ser derramado. Pedro estava lá quando ele disse bem assim: ó, hoje o pastor vai ser ferido e as ovelhas ficarão dispersas. É hoje que ficarão escandalizados de mim. Aí Pedro diz: mestre, que conversa é essa? Que pregação é essa? Ainda que todos te abandonem, eu jamais te deixarei. Glória a Deus. Jesus fala: Pedro, não fale essas coisas, porque antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. E quer saber um segredo, Pedro? O diabo já pediu para tocar em ti. O diabo pediu para te cirandar, assim como ciranda o trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Aleluia. Sabe o que é cirandar o trigo? É um processo do trigo, aonde vai se extrair o grão e vai ser retirado a palha. É aonde se retira aquilo que não tem valor, aquilo que não presta, aquilo que não tem valor de comércio, para deixar somente aquilo que tem valor. E qual é o pedido de Satanás? Permita-me tocar em Pedro,
Permita-me cirandar a Pedro. Permita-me extrair as qualidades de Pedro, para ver se existe algo de bom em Pedro, para ver se tem sinceridade em Pedro. Eu acho lindo isso aqui, porque a intercessão de Cristo não é para que o diabo não toque na vida de Pedro, não é para que Pedro não passe pelo processo, não é para que Pedro seja preservado, colocado em uma redoma de vidro, para que ele seja o intocável. Mas olha o que Cristo diz para Pedro: Pedro, eu até permiti tocar, mas eu roguei ao Pai, para que nessa provação a tua fé não desfaleça. Eu permiti tocar, mas eu roguei ao Pai, para que nessa provação você não pereça. Você entende isso aqui? Existem situações que Deus vai permitir você passar. Existem provações que Deus vai permitir você passar. Existem momentos que Deus permite a sua família passar por adversidades. Existe momento que Ele permite o desemprego chegar na sua vida. Existem momentos que Ele vai permitir a enfermidade chegar na tua casa, na tua família. Mas você percebe que a nossa confiança nós temos um advogado que intercede por nós. Você passa por prova, mas não perece. Você passa por prova, mas não morre, porque Jesus já está rogando ao Pai em teu favor. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele roga por Pedro. Ele fala: mestre, eu não vou te abandonar, ainda que todos te abandonem. Já percebeu que nós somos especialistas em falar algumas coisas para Cristo no ápice da emoção? Virada de ano é o momento certo, aonde pessoas fazem promessas para Deus. Fala: esse ano eu vou ser diferente, eu vou jejuar mais, eu não vou faltar cultos, eu vou ser mais fiel a Ti. Fazemos promessas para Deus. Já percebeu que quando o louvor está sendo tocado, e quando Deus toca na sua alma, é o momento em que você faz promessas para Deus? Ele fala: Pedro, não fale essas coisas, porque eu bem conheço o teu coração. E sabe o que eu aprendo aqui? Jesus não está preocupado com pessoas que estão dispostas a morrer por Ele, porque morrer é algo do momento, é uma demonstração de momento. Agora você percebe que Jesus está procurando pessoas que estão dispostas a viver por Ele, porque viver por Ele é algo cotidiano. Jesus não está procurando pessoas que estão dispostas a não negar o seu nome diante do bico de um revólver. Jesus não está procurando pessoas que estão dizendo: mestre, eu sou disposto a entrar o fio da espada por Ti e derramar o meu sangue se for preciso. Jesus está procurando pessoas que estão dispostas a viver por Ele. Pessoas que o pecado bate na porta e ele é capaz de rejeitar. Por quê? Porque vive por Cristo. Pessoas que a bandeja bate na porta e ele rejeita. Por quê? Porque ele vive para Cristo. Glória a Deus. Eu acho isso interessante, porque bandeja é algo do diabo. Eu já vi pregadores falar que o anjo passando com a bandeja na mão. A bandeja para o crente aí. Jesus não trabalha com bandeja. Quem trabalha com bandeja é o diabo, irmão. Porque bandeja é algo de momento. Bandeja é algo passageiro. Jesus prepara uma mesa para você na eternidade. Aleluia, glória a Deus. Ele fala: Pedro, não fala isso, porque eu bem conheço o teu coração. Antes que o galo cante por 3 vezes, você vai me negar. Pedro estava lá no Getsemane, quando os soldados pretorianos vieram prender Jesus. Foi Pedro quem arrancou da espada e cortou a orelha de Malco. Jesus fala: Pedro, guarda a espada, Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que vive pela espada morrerá. Cuidado antes de ferir alguém com a espada,
porque aquele que fere com a espada, pela mesma espada ele será ferido. Jesus, ele pega a orelha de Malco e restaura a orelha em Malco. Pedro foge naquele momento. Jesus é levado para o Sinédrio. Jesus é castigado e Pedro está acompanhando de longe. De longe ele está olhando. E diz a Bíblia que Jesus, na via dolorosa do sofrimento, em direção ao Gólgota, ao Calvário, Simão está olhando de longe. Ele está olhando de longe. Ele vai assistir quando Deus prepara um outro Simão, chamado Simão o Cirineu, da cidade de Cirene, que foi forçado a carregar a cruz ao lado de Jesus. Era Simão que prometeu estar lá. Ele assiste de longe, e diz a Bíblia que alguém diz: eu conheço esse homem. Esse homem é um dos discípulos que seguia os passos do Nazareno. Ele fala: eu não conheço esse homem, eu não sei nem quem ele é. E ele continua seguindo o sofrimento de Jesus de longe, assistindo. E diz a Bíblia que ele estava próximo a uma fogueira, porque fazia frio. Uma porteira diz: eu bem conheço esse camarada. Ele diz: jamais vi esse homem. Eu não sei nem quem é esse tal de Jesus. Eu sou um curioso, estou passando por aqui e estou assistindo esse negócio. Diz a Bíblia que logo um pouco mais depois, um parente de Malco, a quem Pedro arrancou a orelha, ele olha e diz: eu conheço o rosto desse homem. Perceba, a forma dele falar denuncia quem ele é. Ele é um discípulo do Galileu, ele é um discípulo de Jesus. Ele começa a espraguejar, a xingar e diz: eu não conheço, eu nunca vi esse homem, eu não sei nem quem ele é. Aí o galo cantou. Quando o galo cantou, começa o sofrimento de Pedro, porque de longe Jesus está olhando para Pedro. Pedro olha para Jesus e se lembra da mesa da ceia. Foi ele quem prometeu estar ao lado de Jesus. Foi ele quem prometeu ser entregue à morte se fosse necessário. Foi ele quem prometeu, fez um voto de fidelidade. E agora está negando Cristo por 3 vezes. E o que Cristo disse está se cumprindo. Antes que o galo cante, Pedro negou por 3 vezes. O sofrimento, a acusação, quem sabe a mesma que veio a Judas, o adversário, o acusador, está acusando a Pedro. Você percebeu que o adversário, ele se apodera dos nossos pecados para nos acusar. A consequência de quem está no pecado é tentar fugir de Deus. É por isso que João diz: eu ainda ouço o grito de João: filhinhos, essas coisas vos digo para que não pequeis. Mas se pecar, nós temos um advogado no céu, aleluia. Ele perdoa o pecado, mas a consequência, ela sempre fica. Você percebe que o pecado, ele tende a afastar o homem de Deus. Lembra quando Adão pecou? A atitude de Adão foi se esconder de Deus. Todo dia, pela viração do dia, o Senhor descia no jardim e passeava com Adão, caminhava com Adão, andava com Adão. Mas após o pecado, ele se escondeu de Deus. O Senhor diz: Adão, aonde você está? Ele diz: eu estou aqui. Eu ouvi a tua voz e me escondi porque estava nu. É isso que o diabo quer fazer com você: levar você ao pecado e depois fazer você se esconder de Deus. Você levanta a mão para adorar, ele diz: como é que você adora em pecado? É ele quem é o acusador. Que você prepara o louvor, ele diz: você cantar a Deus. Lembra do seu pecado que você pecou? Ele é o acusador, e a consequência da acusação é te afastar de Deus. Aconteceu com Adão, mas eu acho maravilhoso, porque a intenção da serpente ou do diabo era: fazendo Adão pecar, eu rompo a aliança e afasto o homem de Deus, porque Deus é santo e não pode se aproximar mais de Adão. Mas para a surpresa do diabo, pela viração do dia,
Lá vem Deus visitando o Jardim Adão, aonde você está. Você pode se esconder de Deus, mas Deus sempre vai estar à sua procura. Aleluia. Ele peca, ele nega a Cristo, e ele foge e se distancia. E para onde ele se distancia? Ele volta de novo à vida de outrora. Lembra que ele abandonou o barco? Ele abandonou a rede, largou tudo para seguir a Jesus. Agora ele quer voltar de novo ao passado, porque essa é a intenção do adversário: fazer você voltar para onde você saiu. Ele volta para a pesca. Só que 3 anos e meio já se passou, irmão. 3 anos e meio já haviam se passado desde que ele abandonou a rede, o barco, a pescaria. Obviamente o barco dele já não estava mais lá. Agora eu não entendo por que ele vai voltar de novo para trás. E imediatamente o barco está preparado. O barco está pronto para a pesca. Depois de 3 anos e meio, eu gosto do que diz Billy Graham. Ele fala bem assim, ó: toda vez que alguém escolhe navegar para longe de Cristo, o diabo prepara a embarcação. Ele quer navegar para longe. Eu não sei quem preparou o barco, mas o barco estava lá. Eu não sei se alguém emprestou o barco, eu sei que um barco estava à disposição de Pedro. Eu não sei se era o mesmo barco, eu sei que um barco estava à disposição de Pedro. Eu não sei se alguém vendeu um barco para Pedro, eu sei que o barco estava lá. Você entende isso aqui? É só você dizer: eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou desviar, eu não canto mais, eu não prego mais, que o diabo prepara a embarcação para você navegar para longe de Deus. É só você não aguento mais, eu vou desviar, eu vou parar de cantar, eu vou parar de pregar, que o diabo prepara aquela mensagem. Uma palavra hoje. Tem um aniversário acontecendo na casa de fulano. Tem um vazio que está bombando no bairro do lado dele. É só falar assim: eu vou parar. Você tem que ir atrás, alguém vai te ligar. A proposta vem na porta. Ele vai pegar o barco e vai pescar novamente. Eu acho que é interessante, porque quando ele vai voltar a pescar, olha o que diz o texto. Ele vai dizer: vou pescar. E os discípulos dizem: nós também iremos contigo. Pedro diz: eu vou voltar a pescar. E os discípulos dizem: nós iremos contigo. Nós também iremos te acompanhar. Aí você entendeu por que você não pode parar? Por que você não pode voltar atrás? Tem alguém que está seguindo os seus passos. Tem alguém que se espelha em você. E se você quiser parar, alguém vai querer parar também. E se você quiser voltar para trás, alguém vai voltar para trás também.
vai voltar na beira da praia para te reencontrar. Glória a Deus. Eles estão pescando, não pescaram nada. É mais uma noite de frustração. Isso é claro aqui, porque Pedro, o corpo de Pedro estava em alto mar. O corpo de Pedro estava na pescaria, pescando, mas o coração de Pedro estava no Nazaré. Glória a Deus. É impossível esquecer as experiências que já tive comigo. Glória a Deus. É impossível esquecer. Glória. Ele andando sobre as águas, segurando as mãos do Nazaré. É impossível esquecer que foi ele que acabou aqui nessa página alto mar. Você vai tentar fugir, mas a tua memória deve dar conta dos dias que ele falou contigo do tempo. As memórias vão estar conta da memória. Você vai se lembrar dos calafrios que você sentiu aqui dentro. Talvez que você foi batizado pelo Espírito Santo. Uma vez a experiência foi aqui dentro, você não consegue mais entender. Teu corpo vai estar lá fora, mas teu coração vai estar voltado para Ele. Aleluia. Eu não sei quem já buscou uma vez na vida. Uma vez eu voltei ao igreja uma vez. Passei da grande luta, da grande provação. Eu tinha 19 anos de idade, tenho um ano e meio no mundo. Aceitei com 16, desviei com 19 anos e meio. Fiquei um ano e meio no mundo, quase morri. Quando eu passei nessa noite, antes de aceitar Ele, foi ele na praia com ela. Aquela fumação de drogas subindo. A gente guarda a mão pra cima, com um tiro, lá em Vitória, os pais do Mandela. Eu ia pra cá na volta de uma semana, atrás de brincadeira. Ia pra cá, quebrada, que a gente sabe. Viajava para o chão, voltava de moto, embriagado. Bebo, dois de moto, bebo, embriagado, a moto em zigue-zague, e não estava nem aí. Mas depois que eu desviei, irmão, se eu entrasse no carro e alguém acelerasse, irmão, espera um pouco aí, pisa devagar aí, irmão. Estava na mesa se embriagando, bebendo cerveja, mas a memória lembrando, eu não sou daqui, eu sou de lá. O que eu estou fazendo aqui? Uma vez marcado pelo Espírito Santo, você nunca mais volta a ser quem era. Aleluia. Ele não vai deixar você parar. Ele não vai deixar você desanimar. Ele não vai deixar você desistir. Pedro disse: vamos pescar. Eles estavam pescando e não pescaram nada. Foi mais uma noite de frustração, mais uma noite de decepção. Aí eu acho lindo que nós lemos o versículo 1 aqui, ó. Depois disso, Jesus se manifestou novamente no mar de Tiberíades. Glória a Deus. Depois destas coisas, ele se manifestou de novo. Glória a Deus. Sabe o que eu aprendo? Ele sempre se manifesta de novo. O mesmo Jesus que se manifestou aqui no domingo passado, ele se manifesta hoje. Glória a Deus. Se manifestou de novo na beira do mar de Tiberíades. Ele gritou: filhos, tende alguma coisa para comer? Eles disseram: não. Ele disse: ei, lança a rede do outro lado. Glória a Deus. Eles não sabiam quem era. Entende isso aqui, irmãos? Aos discípulos, após uma noite inteira pescando, estão cansados e com a rede vazia. Mas lá vem ele novamente, caminhando na beira da praia, e diz: lança a rede do outro lado. E lançaram a rede. Você entende isso aqui? Somente ele tem a direção certa para a sua vida. Somente ele tem a direção correta para as suas escolhas. Você tentando segundo a sua vontade, percebe que as coisas dão errado. Mas quando é debaixo de uma autoridade dele,
Ele diz: lance a rede do outro lado. E lançaram a rede e colheram uma grande quantidade de peixe. Aí João, aquele a quem Jesus amava, ele olha e fala bem assim, ó: eu conheço aquele rosto, eu conheço aquela forma de andar, é ele. Glória a Deus. Pedro, ele se veste, porque havia se despido, ele se lança no mar e vai nadando ao encontro de Jesus. Quando ele se encontra com Jesus na beira da praia, ele diz: filho, tende alguma coisa para comer? E diz a Bíblia que quando ele olha, há uma fogueira acesa, e há peixe e pão sobre a brasa. Eu quero que você compreenda isso aqui, irmãos. Você percebe que todo o cenário está sendo refeito novamente. Quando Pedro negou a Jesus, ele estava na beira de uma fogueira, porque fazia frio aquela noite. Jesus está preparando uma fogueira novamente. Oh, glória a Deus. No primeiro encontro foi depois de uma noite frustrada. O segundo encontro, a noite também foi frustrante. Não pescaram nada, mas depois também. Jesus está refazendo o cenário para dizer: filho, eu te dou uma segunda oportunidade. Tu ainda me amas? Ele vai refazer o cenário quantas vezes for preciso, para te perguntar: filho, tu ainda me amas? Se fosse outra pessoa ali, irmãos, tu é um traíra, hein, Pedro? Fosse no dia de hoje, irmão, estou contigo, hein, Jesus, estamos juntos, hein? Estou disposto a morrer contigo. Jesus postasse uma foto no Facebook, Pedro era o primeiro a comentar: estamos juntos, hein, mestre? Estamos lado a lado. Mas quando o bicho pegou, foi o primeiro, ó, dizer: nem conheço esse camarada. Já pensou se fosse algumas pessoas aí, irmão? Tu é um traíra, hein, Pedro? Falou que estava comigo, hein? Achou que eu ia morrer e não ia voltar? Achou que eu estava na pior? Olha eu de novo aí. Mas quando ele se encontra com Pedro, olha a pergunta: Pedro, tu ainda me amas, Pedro? Pedro, tu ainda me amas? Tu ainda me amas, Pedro? Amo-te, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Tu ainda me amas, Pedro? Amo-te, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Oh, glória a Deus. Para cada vez que você negou, há uma palavra de perdão e incentivo sendo liberada para a sua vida. Volta a apacentar as minhas ovelhas, Pedro. Aleluia. Se põe de pé, irmãos, quero orar pela sua vida. O teu momento não define o teu futuro. O teu hoje não vai definir o teu amanhã. O teu hoje pode ser de fracasso, mas eu creio que em nome de Jesus teu futuro será de vitória. Glória a Deus. O momento de frustração de Pedro não definiu o futuro de Pedro. Lembra que após Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi esse mesmo Simão Pedro, que cheio do Espírito Santo, vai dizer: varões galileus, seja-vos isso notório. O que vocês estão vendo hoje aqui, não é ninguém embriagado com mosto, é a promessa de Deus se cumprindo, é o que disse Joel. Pedro faz um apelo e 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Glória a Deus. Pedro prega um segundo sermão, e no segundo lançar de rede, 5.000
almas se rendem aos pés de Jesus. 2 mensagens e 8.000 almas se convertendo ao Evangelho de Cristo. Aquele que negou, morreu de cabeça para baixo. Alguém disse: crucifiquemos a Pedro. Ele disse: não me crucifique de cabeça para cima, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me crucifique de cabeça para baixo. Glória a Deus. Aí você entende por que Jesus está investindo na sua vida? Por que Ele está investindo na sua história? Porque o teu hoje pode ser de decepção, mas o teu amanhã, glória a Deus. Eu estou ministrando para pessoas aqui nessa noite que não imaginam o futuro que Deus tem preparado para você. Oh glória, mas pastor, eu não sei nem falar. Oh glória, há um investimento de Deus na sua vida. Ele conhece o teu futuro. Talvez nessa noite eu estou pregando para pessoas. Talvez todos que estão aqui são servos de Jesus. Talvez todos, e oxalá que seja isso, que seja assim, que todos que estão aqui nessa noite já fizeram um voto de aliança com Cristo, já permitiram Cristo entrar no barco da sua existência, da sua vida. E eu louvo a Deus que isso aconteça, que todos sejam cristãos. Mas eu não posso encerrar, irmão, essa mensagem como um bom pescador de Cristo sem lançar a rede. Glória a Deus. Porque eu sei que a palavra não volta vazia sem fazer aquilo que lhe apraz fazer. Se não vier ninguém, mas que tuas esperanças voltem à tona, que a tua vontade de prosseguir volte à tona. Mas talvez eu possa lançar a rede aqui nessa noite e haver algum peixinho que está navegando no mar sombrio da solidão, e o Nazareno que pescou a Pedro me estimula a lançar a rede e perguntar: aonde está você que ouviu a minha voz aqui nessa noite, que sentiu que essa mensagem foi para você? Pastor, essa mensagem foi para mim. Quantas promessas já fiz para ele, mas fracassei em todas elas. Entenda que o propósito não foi alterado por causa das suas frustrações. O propósito ainda está de pé. Feche teus olhos, eu quero orar por você. E se tiver alguém que entendeu o chamado de Cristo e quiser se entregar a Jesus, eu quero convidar você a sair do seu lugar, dar um passo de fé e coragem e vir diante do altar, que nós vamos estar orando pela sua vida. Se você imaginasse a oportunidade que você está tendo nessa noite, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, a tua palavra foi pregada aqui nessa noite. Eu tenho certeza que o teu Espírito trouxe vida e paz para corações que entraram aflitos aqui nessa noite. As nossas quedas não alteram o propósito do Senhor em nossa vida. Ainda está de pé. Nós não vamos dar crédito, ouvido à voz do acusador, porque nós cremos que ainda há esperança. Ainda que o homem queira fugir do Senhor, Tu és Deus que o procura em todo momento e o vai atrás. Espírito Santo de Deus, eu só posso pregar, mas somente o Senhor convence do pecado, da justiça e do juízo. Faz uma obra linda, Espírito Santo. Urabachandere plosai, fambrio e sombria. Eu sinto o Espírito Santo de Deus trazendo vida ao coração de alguém aqui nessa noite. O Espírito
Espírito Santo está arrancando a acusação, o sentimento de culpa que estava no coração de alguém. Aleluia. Jesus ainda te ama, Jesus ainda te ama, Jesus ainda te ama, e o propósito ainda está de pé. Deus, assim eu oro agradecendo ao Senhor, colocando essas vidas que aqui estão em tuas mãos, Senhor Deus. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. E você que crê nessa palavra, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Oh, glória. Eu volto a palavra para o pastor Wellington.